inquérito policial, indiciamento, impeachment 1, impeachment 2. Agora a justiça tornou Augusto Melo réu. Surgiram dois personagens durante essa saída, né? A queda do Augusto Melo traz a evidência, dois vice-presidentes que tinham se tornado quase que invisíveis na gestão do Augusto Melo. Depois da posse do Augusto Melo, tanto Osmar Stabile como Armando Mendonça haviam se tornado figuras, a relação deles com o Augusto Melo inexistiu durante o período que o Augusto Melo foi presidente, 1 ano e 5 meses. E aí o Osmar assume, me parecia numa relação boa com o Armando Mendonça, inclusive, que é o pivô da abertura do inquérito policial da Vai de Beto, que é ele que vai falar sobre a questão dos intermediários com o Augusto nega, depois não nega, isso vai parar na polícia, na imprensa, acha-se a tal da laranja, da senhora Edna, e a partir dali o Augusto Melo começa a cair de forma muito lenta, o que faz a sangria do Corinthians ser ainda maior. Pois muito bem, esse final de semana, no final da outra semana, aqui está o papelzinho, gostamos de papelzinho, foi aberto um inquérito policial por pedido do promotor Cássio Conserino, que tem a ver com outra coisa, não só apropriação indébita de ex-presidentes que teriam usado cartão corporativo. O pedido de inquérito policial foi feito porque, baseado em notícias da imprensa, materiais esportivos do Corinthians, no total, que chegaria a 15 milhões, haviam sido subtraídos do clube sem nota fiscal, sem isso e sem aquilo. E aí o Corinthians, inclusive, já até colocou no processo Sport Clube Corinthians Paulista como vítima, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, vítima. O Corinthians é vítima. O Corinthians, como era no caso do Augusto Melo, vítima. Então, o Corinthians já até colocou, outorgou advogados para esse inquérito policial. Através da requisição do Ministério Público, consta das informações apresentadas em apertada síntese, pessoas desconhecidas teriam praticado infração penal de prevista no artigo 155, que é roubo, tendo em vista a subtração de materiais da Nike destinados ao Corinthians e comercialização paralela, inclusive com apuração interna avançada da própria entidade esportiva. Qual que é a apuração interna? É uma suposta auditoria, e eu falo suposta porque a auditoria tem questões legais que precisam ser cumpridas. Inclusive, quem pode fazer auditoria legalmente tem que ser um auditor que tem uma formação técnica necessária. Então, esse é o pedido do promotor, está aqui, ó. Extração de peças, então é um inquérito policial de roubo, e é anexado ao inquérito policial, estão aí os papeizinhos, uma ata de uma reunião feita no CORE, no dia 14 de julho de 2025, logo depois do afastamento, então ainda temporário, do Augusto Melo. Nessa ata do CORE é discutido o problema de ter cedido o pedido de material esportivo para a Nike. Naquele momento, o Corinthians, antes até da queda do Augusto Melo, discutia com a Adidas a possibilidade de trocar e, no final das contas, renovou com a Nike. O presidente do Corinthians... Tá, isso tudo que eu estou mostrando aqui são anexos do inquérito policial. Já está incluído lá no inquérito policial. E aí, a gente tem aqui que, no semana passada, essa é uma coisa que foi incorporada recentemente, é por isso que eu trago esse documento novo, foi incorporado, então, o relatório assinado pelo senhor Marcelo Munhoz, que a gente até entrevistou ele aqui no Débito do Dia, lá no começo do ano, para falar do problema dos ingressos, vocês vão lembrar que ele falou sobre os logins dos ingressos que sumiam na gestão Augusto Melo. Ele trabalhou com Augusto Melo, pois ele foi destituído pelo Augusto Melo, e agora ele voltou na gestão Osmar Stabile. E aí ele foi responsável, a pedido do presidente, de fazer um relatório sobre as entradas e saídas de materiais esportivos, porque muitos não têm nota fiscal colocada. E nesse relatório que foi entregue à polícia, e consta do inquérito policial, teria nesse relatório a questão de terem sido retirados do Corinthians 131 materiais pelo vice-presidente Armando Mendonça. E aí é que começa a história política do Corinthians. Eu vou tirar daqui, porque agora, além de estar pequeno, não é o que a polícia precisa apurar se é verdade ou mentira.
Diz o relatório assinado pelo Marcelo Munhoz, que é, na verdade, o responsável pelo departamento de TI do Corinthians, subordinado ao departamento administrativo, que o vice-presidente Armando Mendonça teria retirado 131 peças de materiais. Tem camisa, tem outras questões, para não falar que é só camisa. Este relatório ele é baseado em informações que já tinham sido retiradas do Corinthians antes mesmo da saída do Augusto Melo. Inclusive, esse relatório, parte dele, foi usado pelo CORE para um dos pedidos de impeachment do Augusto Melo. Portanto, não é novidade. Contesta o Armando Mendonça, com quem eu conversei, esses números, dizendo que eles não estão fechados, tem notas ali, mandou e-mails para mim, cópias de documentos, que esse número seria de aproximadamente 40, que outros 80 desse número tem a ver com requisição de trazer material do CT para o Parque São Jorge para usar em outras categorias, e que na pessoa dele, como vice-presidente de futebol, ele só requisitou camisas com patches que não poderiam ser reutilizadas. Essa defesa já foi apresentada, ele vai ser ouvido pela polícia, no inquérito policial em relação a isso, e outros personagens vão também. Por que eu estou trazendo essa conversa agora? Porque no final de semana a Gaviões da Fiel foi ao Parque São Jorge, está tudo interligado, pediu uma reunião com a direção sobre a questão da Safiel, e pedindo um ultimato em relação à votação da renovação da troca do estatuto e também sobre o Corinthians responder a Safiel. Falou lá com os dirigentes e foi embora. Por que isso está assim? Porque há uma resistência enorme no Parque São Jorge em relação a perder poder, apesar de eles saberem que eles estão perdendo. E, ao mesmo tempo que se fala de renovação do estatuto, se fala já das eleições do ano que vem. E tem gente que já é candidato, pré-candidato a isso, claramente dentro dos muros do Parque São Jorge, desde que tenha poder. Então, o Armando, que saiu fortalecido do impeachment do Augusto Melo, por tudo que, na verdade, ele catapultou com as suas primeiras denúncias, é uma figura que tem um nome dentro do Parque São Jorge e também tem rejeição dentro do Parque São Jorge. Nesse momento, hoje, vai ter uma reunião entre ele e o Osmar Stabile para falar sobre o vazamento dessas informações, porque se desconfia que o vazamento dessas informações, nesse final de semana, informações essas que não são novas, tem fundo político. E eles fazem tudo isso num dia em que a Gaviões marcou para quarta-feira a votação entre os seus sócios sobre se querem ou não a Safiel. E o Corinthians não consegue nem falar que recebeu o documento, Piper. Então, quando eles continuam confabulando quem pode, quem não pode, quem vai ser presidente, quem tem poder, quem não tem, e se abre mais uma investigação que cola agora na gestão Osmar Stabile, apesar de serem números da gestão Augusto Melo, eles não fazem nada pelo Corinthians, Piper. Bom, até porque, primeiro, que o que está em jogo também são muitos objetivos e interesses individuais. Né? Os interesses do Corinthians eles acabam se tornando, quando muito, secundários, para não dizer que estão lá no final da fila. Eu me lembro que, sim, essa história dos uniformes do Corinthians, a gente já falou em outras ocasiões aqui, essas suspeitas elas não são novas. Chama a atenção o fato de que, inclusive, o Corinthians tem um encalhe de materiais esportivos ainda com outro patrocinador, né? O Corinthians nem conseguiu desovar isso, mas em compensação, em relação ao novo, parece que tem muita coisa estranha no ar. Agora, o problema de governança do Corinthians é tão sério que se envolve, por exemplo, um vice-presidente em uma questão aparentemente banal e trivial, que é exatamente o manuseio de material esportivo. Por que tem que passar por ele? Por que se o Corinthians recebe, se o Corinthians tem um contrato com o fornecedor de material esportivo, por que assim, enfim, a distribuição de parte desse material esportivo tem que passar por um vice-presidente? Se fosse um clube com uma mínima, enfim, uma governança mínima que fosse, quer dizer, minimamente eficiente, você teria um departamento ou um profissional encarregado disso. Ué, por que tem que passar por um escalão tão alto alguma coisa corriqueira que faz parte do dia a dia do clube? E até porque as informações apontam que o material esportivo, por exemplo, não tem chegado para os meninos das categorias de base. Então, também
há um apagão logístico interno no clube, né? Por que sobra de um lado e falta do outro? Até isso. Agora, faltam só 13 meses para as próximas eleições do Corinthians. Então, eu vejo que daqui para frente, até mesmo esse fogo amigo ele vai ser mais intenso. Todo mundo está acionando os seus porta-vozes aí de confiança. Eu vi, por exemplo, nesse final de semana, um blogueiro, influencer corintiano se manifestando em relação à questão da Safiel de uma forma até bastante estridente, coisa que eles não vinham fazendo até aqui. Gente apontando que, mas puxa, enfim, como é que pode uma empresa que tem um capital social de apenas R$3.000 querer ser dona do Corinthians? Até isso foi jogado nesse ventilador acusatório. De qualquer forma, isso vai se tornar cada vez, sim, mais intenso, as acusações elas vão se tornando cada vez mais grosseiras e frequentando cada vez mais páginas policiais, porque no Corinthians, para onde você olha, tem irregularidade e coisa suspeita. Exatamente. Os humores estão muito afetados. O promotor Cássio Conselino vai ouvir amanhã, por exemplo, o ex-diretor financeiro. Isso sim é importante. O diretor. Não, tudo é importante. Tudo é importante. Não estou falando que o material, saber quem pegou a camisa é muito importante. Estou dizendo que enquanto se fala foi esse, foi aquele, essa auditoria vale, aquela não vale, quem que vai fazer o relatório? Por que já não mandaram fazer o relatório? Quem pode fazer? Quem tem condição legal de fazer? Mas, de qualquer jeito, enquanto se faz essas coisas, vai e volta, amanhã, no inquérito do uso do cartão corporativo, será ouvido o ex-diretor financeiro do Corinthians para saber quem tinha cartão, quem não tinha cartão. Estaremos de olho aqui para saber como foi. Na semana passada foi ouvido o Duílio, na outra semana, 2 semanas atrás, o Andrés. O Duílio, na semana passada, confirmou que usou, mas que teria devolvido o dinheiro, não ainda apresentou provas disso, vamos aguardar, estamos aguardando, e estamos de olho no que está acontecendo. Amanhã tem seleção brasileira, não falamos nada, Piperno. Só que no sábado o importante foi o seguinte, não precisa, né? Não precisa nem fazer mais a pergunta. Parece que o time está saindo. O time está saindo, o time está em gestação, e como a gente já discutiu várias vezes aqui, eu acho que o time titular... Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians aí, que com o trio Yuri Alberto, Memphis Depay e o Rodrigo Garro vem diminuindo o espaço aí do Guinegão no time titular. Eu quero que você deixe a sua opinião, seu comentário, se o Guinegão merece mais espaço no time titular do Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!